Como que essa política impacta a inflação e por que o comitê enxerga isso como uma ameaça? Pois é, o comunicado ontem do Banco Central, ele está sendo até muito criticado hoje por alguns economistas, mas vamos tentar entender. Tem gente criticando porque ao mesmo tempo que o Banco Central deu um puxão de orelhas no governo, ele colocou de forma clara que um fator de risco é exatamente o incentivo à demanda, e ele também coloca a questão fiscal, né, chamando o governo para ajudar a política monetária através de uma política fiscal menos expansionista ou do controle das contas públicas. Ele também, de certa forma, está sendo criticado porque ele mexeu no horizonte relevante. Então, o horizonte relevante, agora, em junho, seria o último trimestre de 2027. E quando ele cita o horizonte relevante, ele já coloca no primeiro trimestre de agosto de 2028. Então, tem muita gente achando que foi aí um afago na tentativa de justificar, né? Ele empurrou a meta da inflação para frente na tentativa de justificar um corte de 0,25 que talvez não deveria ter ocorrido nessa reunião de ontem. Então houve essa interpretação, o pessoal até questionando um arranhão na credibilidade do Banco Central. Eu acho que não é por aí não. O pessoal está começando a achar, o Banco Central está achando que 3% é teto ou é meta? Então, há esse questionamento depois dessa mudança do horizonte relevante. E todo mundo, a grande maioria, tentando interpretar essa comunicação do Banco Central como se 3% deixasse de ser o centro e passasse a ser o piso, né? Então, o Banco Central tem que ser mais claro nessa comunicação. Então, nós temos que, é 1,5 ponto para baixo de 3, ou 3 já virou o teto da meta. Então, é essa confusão que está sendo colocada hoje, e isso, de certa forma, arranha um pouco a credibilidade do Banco Central, que até aqui não vinha sendo questionada por nada. O Banco Central, sempre conservador, né? Ele tinha se mostrado até aqui muito conservador. Mas na minha opinião, eu acho que, diante das incertezas, o Banco Central ele simplesmente alterou o horizonte relevante pelo nível de incertezas. E ele deixa isso muito claro no comunicado. Ele deixa claro que as coisas pioraram. Pioraram tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno, mas principalmente ele dá o puxão de orelhas e ele chama o governo para a responsabilidade de parar de estimular a demanda, né? Aí benefícios sociais, estímulo ao crédito, e ele coloca isso como um fator de risco para que a taxa não caia mais ou até volte a subir. E também cita a questão fiscal, que todo mundo sabe que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Nós vimos isso, inclusive, na nota da Fitch, que anteontem manteve a nota de risco do Brasil inalterada em BB e estável. Ou seja, nesse momento não existe nenhum tipo de vetor capaz de mudar a nota para melhor ou para pior. Mas na comunicação da Fitch, ela deixa claro que nós temos um grande desafio pela frente, que é administrar a questão fiscal no pós-eleição. E ela cita também que se houver a permanência desse modelo e desse tipo de crescimento econômico que o Brasil vem praticando, a questão fiscal pode sair fora do controle. Então, as coisas estão muito concentradas e focadas no problema que todo mundo sabe que ele existe, mas que o governo parece desconhecer. E a crítica ao Banco Central foi exatamente no sentido de, será que o Banco Central agiu de uma forma política, cortando 0,25, e para que ele fizesse esse corte de 0,25, ele arredou, né, como diria a boa mineira aqui, ele arredou o horizonte relevante do último trimestre de 27 para o primeiro trimestre de agosto de 28.